Nesse ponto que nós estamos já com vários podcasts gravados, vários assuntos diferentes abordados, existe uma premissa para introduzir esse novo ciclo de pensamento, que é a empatia. A nossa comunicação, portanto, precisa ser mais empática. Precisa haver uma ressonância entre o orador e o ouvinte. É necessário que essa busca que nós estamos lançando hoje, praticamente a pedra fundamental dela, ela seja ancorada por um acolhimento, ela seja ancorada por valores que tentem buscar o entendimento. Aqui não vai se tratar especificamente de ideias novas ou de formas de pensar e rever a vida. Não é algo que está saindo daqui e indo para aí. A nossa ideia principal é que juntos nós caminhemos e tentemos encontrar saídas para as nossas aflições, expansão de consciência, crescimento, ou qualquer outro nome que você está habituado a usar no seu cotidiano. Portanto, trata-se de uma jornada. E essa jornada ela vai ter um ponto de partida, que é essa pedra fundamental a que me referi. E ela coloca uma primeira questão para que a gente comece a tentar entender a profundidade daquilo que estamos falando. E essa primeira questão ela diz assim: por que buscar? Né? Por que buscar? Nós estamos... A tua colocação que você fez sobre a empatia é super importante, porque nós que estamos aqui conversando sobre o tema, na verdade nós estamos nos expondo, né? A gente está abrindo nosso coração até no momento que nós estamos nesse caminho da vida, né? E quando a gente percorreu o tema O Peso da Luz, né? E nos sentindo buscadores, né? A gente começou a sentir uma certa necessidade de assumir mudanças mais profundas. O peso da luz começou a cobrar, né? Essa expansão de consciência, quando você começa a acumular mais conhecimento, né, sobre a questão da vida, sobre aquilo que está ao nosso redor, começa a haver uma conscientização mais profunda sobre nossos próprios comportamentos, né? E aí então que vem essa questão: o que eu busco? O que você colocou. O que eu busco? Por que eu busco? Não é? E é uma pergunta que cada um de nós deveria se fazer, né? Eu estudo coisas espirituais, eu frequento grupos que conversam questões espirituais, não é? Mas, perfeito, tudo isso ótimo. Isso passou a ser um entretenimento mental ou realmente eu busco algo com um sentido mais profundo? O que eu busco? A grande pergunta é: o que é que eu busco? Não é? Eu acho que cada um tem sua resposta, cada um deve dar sua resposta. Eu posso expor aquilo que eu estou sentindo, não é? O que eu busco? Busco expandir minha consciência. Por quê? Para quê? Para eu, no fundo, ter forças de mudar meu comportamento. Aqueles comportamentos que eu julgo que não são adequados espiritualmente, às leis espirituais, não é isso? Chega um momento desse questionamento em que chega um ponto central que eu faço uma profunda reflexão: qual é o nível de paz interior que eu tenho? Não é? Se eu estou constantemente assaltado com as preocupações do dia a dia, ou com os medos, ou com as raivas, ou com desgostos, angústias, né? Como que eu aplaco isso? Eu busco o que para aplacar isso? Não é? Esse nível de inquietação interna que eu acordo com ele, vou deitar com ele, não é a própria brutalidade da vida me assaltando?
o quanto eu estou em paz comigo mesmo. Quando eu busco essa expansão de consciência, eu busco a consciência da criação, eu busco a luz do Criador, eu busco o quê? A paz interior, o amor incondicional dessa consciência maior. Mas quando eu comparo o meu dia a dia, aquilo 24 horas, das 24 horas, 10, 12 horas que estou acordado, quanta paz eu carrego em mim, quanta paz eu estou oferecendo ao meio, quanta paz eu estou oferecendo às pessoas que estão à minha volta. Essa é a grande pergunta. Não é? Aí vem o peso da luz, que me cobra dizendo, se eu busco essa paz, quanta paz eu estou carregando, quanta paz eu estou oferecendo. Esta balança do peso da luz é que me leva a uma reflexão muito mais profunda de dizer assim, bom, o que eu tenho que fazer para realmente mudar profundamente minha forma de ser? Tá? Mas a forma de me comportar com meu semelhante. Isso que você está falando, para mim, é muito importante, porque quando eu tento pensar o que é, ou por que busco, eu diria que, em certa medida, é para que aplaque um pouco essa, eu não vou dizer saciedade, mas essa necessidade de busca. É engraçado isso, né? Você busca para cessar a busca. É como se tentasse encontrar algum preenchimento que te completasse de tal maneira e que você tivesse ou ganhasse uma compreensão maior sobre tudo isso que nós vivemos. São tantas as manifestações de vida, de vidas diferentes, né? Formas de vidas diferentes. São tantos orbes no espaço, são tantas moléculas no universo. A vastidão da criação, ela é tamanha que ela não compete nem ao meu raciocínio, só a minha perplexidade. Portanto, tentar entender esse universo que eu me deparo é algo necessário como humano, necessário como ser humano. Só que para isso, e quando a gente fala sobre buscar, você vê como é importante o pensamento e esse acolhimento que eu me referi no começo. Basta que, durante a nossa conversa, eu conseguisse, por alguns instantes, deixar de ser aquilo que eu acredito que sou. E aí eu posso pensar, por exemplo, na religião. Quando nós estamos aqui conversando, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não sou umbandista, eu não sou budista, eu não sou sikh, eu não sou nada. Nós tentamos libertar-nos um pouco de alguns condicionamentos, porque o condicionamento acaba moldando inclusive as minhas reações para a vida. E aí, expressões como, por exemplo, conhece-te a ti mesmo, elas acabam tendo uma superficialidade gigantesca. Porque se eu tenho um condicionamento forte dentro de mim, qual é o meu livre-arbítrio? A não ser agir dentro desse condicionamento. Né? É Vasco ou Flamengo? Eu posso ser vascaíno, mas posso ser flamenguista. Mas não passa disso. Portanto, buscar a luz é ter coragem de despir-se para você mesmo. É tentar de fato encontrar qual é essa chama que está dentro da gente e que brilha dentro de cada um de nós, alheio aos nossos condicionamentos, que são tantos e tantos. E mais difícil ainda, não são apenas aqueles que nós vemos, é o que nós não vemos, né? Eu gosto de usar como pensamento inicial quando eu vejo uma pessoa de outra nacionalidade. E aqui não está, obviamente, nenhum vínculo, nenhum conceito racista, não se trata disso. Mas eu consigo identificar, ainda que eu não esteja vendo o rosto, né, ainda que eu não esteja nem vendo a cor da pele, muitas vezes pelo jeito de andar, você sabe se o cara é chinês, se o cara é africano, se o cara é brasileiro, se o cara é argentino. Pelos trejeitos das mãos você consegue perceber até de onde ele vem. Uhum. Isso está além da palavra, né? Isso está além dele mesmo. Ele não consegue controlar o jeito que ele anda.
ou que ele se porta. Mas é um condicionamento. Então, que nas nossas conversas a gente consiga minimamente romper esses condicionamentos, né? Que, a meu ver, são fundamentais para a gente conseguir se comunicar. Acho perfeita a tua colocação, porque podemos até começar a citar alguns condicionamentos que nós temos, né? Com certeza. Por exemplo, reclamar sobre a vida. Quanto tempo do dia a gente passa reclamando? A gente reclama da fila da padaria, a gente reclama do transporte, a gente reclama do trânsito, a gente reclama do político, a gente reclama dos preços do supermercado, né? Reclamar é um vício, né? Que a gente sabe, hoje em dia a psicologia explica, né? Reclamar é um vício da egoidade, porque sempre eu tenho que estar apontando, né, um erro de fora, para eu ser mais. Tá? A pergunta é assim: se eu sou um buscador e eu estou à procura da expansão de consciência, a pergunta é: eu não quero mais reclamar. O reclamar faz mal para meu corpo, para mim, que nós vamos ver o porquê mais tarde, faz mal para as pessoas que estão em volta, porque eu estou despejando uma energia negativa em cima, não é isso? Então, simplesmente reclamação, né? Reclamar da vida é algo que eu não quero mais que faça parte, né, das minhas reações. Outra coisa, outro comportamento compulsivo, julgamento. O tempo inteiro estou, mas olha, essa pessoa, olha a saia com que essa menina está. Olha a blusa, essa blusa é velha, né? O cara está rasgada, tem um furo. Fulano, acho que ele quis dizer isto ou isto ou aquilo. Eu estou inferindo, né? Ele mentiu para mim. Como que eu sei que ele mentiu? Eu estou julgando, eu estou fazendo um julgamento de algo que me pareceu, mas não tenho prova nenhuma, né? Então, o tempo inteiro eu estou julgando, né? O tempo inteiro. Veja, já são dois comportamentos que preenchem grande parte do nosso dia. Quer ver um terceiro comportamento? Eu não ouço. A pessoa está falando, eu simplesmente estou pensando a resposta que vou dar. Não é? Então, eu não estou ouvindo. Eu não estou tendo empatia para receber o que a pessoa está emanando, para depois, quando ela termina, eu fazer meu raciocínio e responder. Não é? Veja, já são 3 comportamentos que nós temos no cotidiano, né, e que preenchem nosso dia. E a questão é, isso que nem chegamos ainda a falar da irritação, não, da raiva, da resposta amarga, da resposta azeda, né, que eu estou dando, né? São coisas até chamadas neutras, né? Será que são tão neutras assim? Né? Quanto que eu estou despejando, né, no ambiente? Né? É exatamente disso que nós estamos falando. Se eu sou um buscador, né, e eu estou expandindo minha consciência para buscar minha paz, estes são comportamentos totalmente contraproducentes e contra essa paz. Porque jamais vou ter paz se eu estou permanentemente julgando, se eu estou permanentemente reclamando. Ao contrário, eu estou reafirmando, realimentando um comportamento pernicioso para o meu cotidiano. É como se meu ego fosse um caldeirão de óleo fervendo e ele está permanentemente em ebulição, né? E cada bolha que sobe, né, é um pulso egóico que me obriga a me comportar e jogo isso para fora, né? Eu preciso acalmar esse caldeirão de óleo fervendo. A questão é, se eu sou um buscador, eu quero acalmar esse caldeirão de óleo fervendo porque quero ter paz dentro de mim.
Eu reconheço que o julgamento constante, a reclamação constante, né, não deixa eu ter paz. Não me deixa me conectar com a minha essência e com a essência do Criador. Eu busco expandir minha consciência para alcançar esse nível. E automaticamente eu me alimentar dessa luz divina e passar essa luz para os outros, para quem está em volta. E não jogar energia ruim como o fruto de um julgamento, o fruto de uma reclamação, que o dia inteiro estamos reclamando. Sem contar quando estou xingando, sem contar que eu fechei o cara porque o cara quis me ultrapassar na estrada, eu acelerei para não deixar ele passar na minha frente. Né? Veja, todos estes são comportamentos nefastos que vão impedir minha paz interior. É disso que estamos falando. E aí, você... Olha que situação. Imagine que, por algum motivo, eu comecei a falar um pouco de condicionamento, mas imagine que numa sociedade, vou pegar a sociedade brasileira, que todos nós conhecemos bem, você tem, é como se fossem caixinhas, em que em cada caixinha você tem um padrão de comportamento diferente. Então, se você for na feira e quiser ser aceito pelos demais passantes, você vai falar assim, olha o preço que está a alface. Claro. Pronto, então você foi acolhido pela comunidade contra o produtor de alface. Claro. Né? Quem nos ouve deve pensar e observar o seguinte, você já pensou e percebeu como isso é superficial? Porque é irreflexivo, eu não reflito. A gente questiona muito plataformas digitais que tem aqueles vídeos curtos e fica jogando sempre mais do mesmo. E a gente fala assim, nossa, a sociedade hoje vive em função disso. De fato, deve viver bastante em função de algumas coisas. Mas esse padrão de comportamento é um padrão de comportamento nosso. Por algum motivo, nós ficamos numa superficialidade de observação e nos encaixamos nessas caixinhas que já estão dominadas, né? E isso é bom que seja assim, porque isso é fruto de um condicionamento social profundo. Quanto mais superficial eu for, mais eu vou me voltar para uma coisa que a gente costuma chamar de autoridades. Ah, mas o doutor fulano disse que é bom tomar o remédio. Não, mas o doutor ciclano falou. Então isso parece que me dá uma certa legitimidade, me dá um grau de inteligência acima dos demais. O problema disso é que me deixa cativo, escravo, porque se eu não reflito sobre as minhas condições, como essa bem que você falou, né, sobre o ato de reclamar, não é se você reclama ou não, ninguém está nem aí para isso. O problema disso, primeiro, é você mesmo. O sofrimento que você está gerando para você, muitas vezes sem saber. Mas se eu pego um ato como esse e eu não reflito sobre ele, eu vou entrar dentro de uma engrenagem social que vai me arrastar a vida inteira. Muitos dos que nos ouvem, com certeza, têm mais de 30, 35, 40, 50 anos de idade. E é importante você que está nos ouvindo observar como os padrões nossos cotidianos se repetem há 10, 20, 30, 40, 50 anos, sem a solução desses padrões. Esse padrão ele está o tempo inteiro atuando, e o tempo inteiro eu fico buscando legitimidade. Eu sou fraco. A única maneira de eu tentar começar a reverter um pouco esse quadro, a meu ver, é observação. Não observar o tamanho da calça do outro, mas observar por que é que eu sinto o que sinto. E aí quando você fala do ato de xingar alguém na rua, por que é que eu me coloquei nessa posição? E daí se o cara passasse o carro na sua frente, que ia mudar o que na sua vida? Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Por que temos esse tipo de reação? Exato. Por que eu me incomodo tanto quando uma pessoa me chama atenção se aos olhos dela eu tive um ato falho? Sim. Eu me incomodo muito, né? Ah, você está mentindo, né? Eu fico irritado com isso. Então, olha, você não deixou a pessoa passar, né? Chamou a atenção. Olha,
toma mais cuidado, eu fico irritado porque alguém me chamou a atenção. Sim. Quem é você? Né? Quem é você? Quem é você para me Exatamente. chamar a atenção? Né? Ou então aquela famosa frase, você sabe com quem você está falando? Né? Sim. No fundo, então, chegamos a um ponto que, para mim, é um dos vetores, que é o poder. Né? Eu tenho uma certa posição social, seja pelo poder aquisitivo, seja pelo conhecimento, seja pelo que seja, eu julgo ter um poder adicional acima do outro ser humano. Né? E a minha comunicação, ele transborda, transpira esse poder. Então eu mando. Né? Então eu mando. Quem é você para me chamar a atenção? Bom, mas tudo isso são reflexões que nos levam justamente a nos questionarmos, porque o ponto não é esse, o ponto é que eu não quero ter mais esse comportamento. Né? E quando eu estudo para expandir minha consciência, eu estudo o seguinte: todos os seres humanos são iguais, todo ser humano tem o mesmo direito, não é isso? Sim. Por que eu não consigo aplicar isso? O que me impede para eu aplicar isso, colocar isso em prática? Né? Quando eu estou na estrada e o cara vai me ultrapassar e eu quero, o exemplo que você deu, eu fecho porque sou eu. Né? Por que eu não coloco em prática? Porque não consigo colocar em prática. Este é o ponto. Este que é o grande ponto, né? Que eu digo assim, sou um buscador para corrigir este comportamento. Porque esse meu comportamento está gerando raiva naquele outro sujeito. Eu estou em uma frequência de raiva, de competição, de agressividade. Esse comportamento meu de acelerar e não deixar o cara entrar é competição, é agressividade, é raiva. Não é isso? Sim. E estou de boca calada, hein? Eu não abri a boca. Sim. Ainda. Porque se o cara consegue entrar, aí que eu vou xingar. Aí você vai xingar. Não é? Mas eu estou vibrando emocionalmente, minha emoção de raiva, de ira está lá em cima, né? Eu estou num comportamento de acelerar o carro, se é posso provocar até um acidente, né? Olha a inconsciência. Quem é que está no comando? Quem está no comando deste ser que está acelerando e não deixando o outro e vibrando? Por quê? Não é? Então, quando a gente fala, eu sou um buscador, eu estou trazendo para mim a necessidade de mudança profunda de comportamento. Primeiro, para eu ter paz interior, porque esse caldeirão, né, foi uma dessas bolhas desse caldeirão de ouro fervendo que fez isso. Foi um pulso egóico, totalmente egóico. Que brota as dezenas por minuto. Que brota as dezenas por minuto. Eu preciso acalmar esse caldeirão. Ou me livrar dele. Não sei como. Mas eu sou um buscador, né, com esta finalidade, de alcançar uma paz dentro de mim, viver em paz comigo e transmitir essa paz e essa amorosidade ao meio ambiente. Né? Para facilitar esse processo, o que nós vamos continuar daqui para frente, é dar uma série de motivos, né? Por isso são os painéis que nós já colocamos no podcast passado, para dar motivos da gente entender um pouco mais o que este comportamento provoca em mim, em meu físico, e nas pessoas que estão em minha volta. Né? Talvez entendendo um pouco mais o que eu sou responsável, o que eu provoco, isso me traga mais consciência em cima destes comportamentos, não é? E eu consigo ter mais força comigo mesmo, né? De aplacar esse caldeirão de ouro fervendo. E esta tentativa nossa de entrar nesta linha de podcasts. Eu diria que se eu tivesse que ter uma imagem do que é buscar, né? Ao menos eu imagino que a busca se dá em silêncio.
Então, eu diria que num primeiro momento, né, quem nos ouve e vai empreender essa caminhada conosco, aprenda a cultivar o silêncio e a observação através do estado de presença. Isso é fundamental. Por que o silêncio? Para que você consiga ouvir-se. A gente fala demais, fala o tempo inteiro, isso cansa quem ouve e cansa a si próprio, dispersa. Então o silêncio e a observação no cotidiano é importante para que você ouça suas emoções, ouça seus sentimentos, ouça o seu corpo, a sua energia, a sua vibração e ouça também quem está em volta. Então eu diria que nesse primeiro momento, a nossa caminhada talvez, não sei se você concorda com isso, deve começar com isso, com essa observação, sem que eu julgue, sem que eu me separe de quem está ao meu lado, sem que eu expresse qualquer observação crítica, sem peso moral, para que eu possa, de fato, entender quem observa, quem é que está olhando para fora. Mas isso eu só vou atingir se eu permanecer ou tentar manter um certo grau de silêncio ou quietude, vamos chamar de quietude, acho que é melhor, mas uma quietude íntima e um profundo estado de presença. Só acrescentaria, de tudo que você falou, a respiração. Sim. Respiração lenta e profunda, que ajuda muito a tudo isso que você falou, né? Isso é meditação. E acalma a minha brutalidade interior, que eu chamo de brutalidade interior, esse caldeirão de óleo fervente. E é mesmo, né? O exemplo foi ótimo. É um caldeirão de óleo fervente.